Meus amigos, se vocês querem conhecer alguém, coloque dinheiro na mesa e muito dinheiro e aí vocês irão conhecer, né? Tá saindo toda uma treta aí do pai do Gerson com o Flamengo. O pai do Gerson que foi a público aí falar um monte aí, né? Pedindo aí valorização do Flamengo para o seu filho. Lembrando que o Gerson agora, o Zenit aumentou a oferta para mais de 200 milhões. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou a respeito sobre isso? Assista esse vídeo até o final. Mas antes, comenta aqui embaixo se vocês venderiam o Gerson ou não. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Aqui no Sport Center, porque no final de semana simplesmente um Fla-Flu, hein, Mari? Então são vários clássicos no fim de semana e no Rio de Janeiro tem isso. O fã do esporte que já tá acostumado a toda sexta-feira ficar até o final do programa, que a gente sempre tem um touch. E o touch vai ser sobre todos os clássicos, ranqueando. Então vai envolver todos os clássicos. Fla-Flu, Cruzeiro Atlético, Goiás Atlético Goianiense, todo mundo. Vai ser... Como é que o Pedro Henrique Torre vai definir isso? Vai ser um sururu, um hilarie? Vai ser um hilarie, hein, Pedro? Um hilarie, um convescote de torcidas, vai ser animadíssimo aqui no Maracanã. Amanhã a gente espera às 16h30. Um abraço para todos, beijo para Mari, enfim, Marra, Jailson, todo mundo que tá com a gente aí, o Bruno também. Pois é, aqui atrás dá para ver, tem uma fila já, o pessoal enfim, enfileirando realmente, né, perdão pela redundância, mas já em busca de ingressos para essa partida, porque o clima está quentíssimo, a chapa está muito quente aqui no Rio de Janeiro, mas todo mundo quer conferir esse primeiro Fla-Flu de 2025. Promete bastante, um duelo muito interessante. O Flamengo vem muito bem, campeão da Supercopa, com um time reserva, a gente pode dizer, no meio de semana ganhou de 5-0 da Portuguesa. O Fluminense conseguiu a vitória de virada por 2-1 sobre o Vasco em Brasília, uma vitória muito importante também, porque foi a 10 pontos, então agora sonha com a classificação ainda, tem que vencer até o Flamengo para ter aquela condição ali de chegar mais em cima. O Flamengo tem 13 pontos, foi superado pelo Volta Redonda, está em segundo lugar, então vai ser uma disputa muito interessante. E o Fluminense é o único time que venceu o Felipe Luiz em 20 jogos do Felipe no comando da equipe profissional. No ano passado, pelo Campeonato Brasileiro. Até o Flamengo foi meio que enterrou as suas chances de título naquele Fla-Flu. Então o Flamengo vai com a força máxima possível. Agora pela manhã o clube informou que o De La Cruz ele vai ficar fora desse Fla-Flu por conta de controle de carga. Ano passado sofreu bastante com as lesões, enfim, desfalcou bastante, então vai ter um controle de carga. Ele fica fora e fica a expectativa, quem vai jogar ali no meio, Everton Araújo, de repente também o Alan pode incorporar esse meio de campo, então a gente vai ficar de olho no qual vai ser essa possibilidade do Felipe Luiz. E o Fluminense conta com o Cano também, que vive uma excelente fase, né, em 2025, depois de um ano muito complicado em 2024, quando fez só 7 gols, sofreu muito com lesões. Nesse ano, 5 jogos, 4 gols, e a vítima preferida dele com a camisa do Fluminense é o Flamengo. Foram 7 gols e o Fluminense anunciou a renovação do Cano de contrato, agora vai até o fim de 2026. E antes de devolver para vocês, Bruno e Mari, só para terminar mesmo, o Flamengo amanhã vai homenagear os garotos do Ninho, como vão se completar 6 anos da tragédia do Ninho do Urubu. Vai ter uma celebração lá, uma homenagem ecumênica, no Ninho do Urubu, fechada para famílias e diretoria, e no Maracanã um pet na camisa e também uma exibição no telão, escrito no pet na camisa, Nossos 10. Então é a homenagem que o Flamengo vai fazer às famílias e também aos garotos que se foram naquela tragédia do Ninho do Urubu. Hora de falar sobre Gerson no Zenit. Pela manhã havia contado para vocês de uma oferta de 28 milhões de euros feita pela equipe russa ao Flamengo. Pois bem, essa proposta já foi recusada, mas a expectativa é de que nas próximas horas o Zenit apareça com uma outra proposta, agora de 35 milhões de euros ou 210 milhões de reais. Só para lembrar que o Gerson havia voltado ao Flamengo por 15 milhões de euros em 2023. Se esse número e a negociação forem confirmados, o Flamengo vai ter um lucro de 20 milhões de euros com alguém que é capitão do time, super identificado com o torcedor rubro-negro e enorme destaque. Antes dessa
Suposta proposta de 35 milhões de euros. A ideia do Flamengo era ficar com o Gerson até o Super Mundial de Clubes e lhe garantir também um bom aumento salarial para acabar com qualquer especulação de saída. Agora, se o número for confirmado, é difícil imaginar que o Gerson acabe ficando. Mas, Nicola, será que ele toparia se mudar para a Rússia? Importante dizer que a proposta salarial para o Gerson gira na casa dos 600 mil euros por mês. Esse valor equivale a mais ou menos superior a 3 milhões e 600 mil reais. Estamos falando de mais do que triplo do salário. Hoje o Gerson ganha na casa de 1 milhão e 200 mil reais mensais com a camisa do Fla. Só para completar o noticiário rubro-negro, Jorginho, que tem um pré-contrato encaminhado com o Flamengo, foi procurado nos últimos dias por Fiorentina e Besiktas, mas deixou bem clara a intenção de fechar mesmo com o Flamengo. O tradicional Fla-Flu neste final de semana, e já temos uma tela com números de Filipe Luiz. A única derrota do Filipe Luiz no Flamengo, em 19 partidas, foi exatamente contra o Fluminense. São 13 vitórias, 5 empates, 1 derrota só para o Flu. E já tem título conquistado aí, obviamente, a Copa do Brasil. Aproveitamento 77,2 em 19 jogos, não sofreu gol em 11. Olha que absurdo, positivo para o Flamengo. Sofreu um gol em 4. Jogos que sofreu 2 gols, 4. Derrota por 2-0 para o Flu, foi no terceiro jogo do Filipe Luiz comandando o Flamengo, e eu conversava com o professor Celso Zelt no início, um pouco antes de começar o programa, na verdade, e lembrávamos, né, professor, que nesse jogo a única derrota do Filipe Luiz era um time misto do Flamengo, não era? Pelo menos mesclado, né, que o Flamengo estava ali naquela fase de outras competições. O Filipe Luiz até ganha a Copa do Brasil. Esse é um jogo, a gente falou do Grenal, Fla-Flu tem esse componente, ainda mais quando o Fluminense está pior que o Flamengo, né? Que é o que acontece nesse momento. O Fluminense não vem se apresentando bem, o Flamengo azeitadinho. Claro que o Flamengo é amplo favorito para esse jogo. Agora tudo acaba se equiparando no clássico, né? O Mano é um técnico suficientemente experiente para saber como pelo menos tentar conter essa verdadeira avalanche rubro-negra, não só de resultados, mas de bom futebol, né? O Flamengo está muito em paz, a torcida rubro-negra está muito em paz com o jeito que o time joga. Então acho que esse é o grande trunfo do Flamengo nesse momento, uma boa cabeça, mas é aquela questão do clássico é clássico. E Fluminense mal contra Flamengo é tradição de resultados melhores para o lado do Flu, né? Mas não está tão mal, professor. Ganhou de virada no meio de semana do Vasco. Foi um ponto fora da curva diante das últimas exibições muito ruins do Flu do Mano. Time por time, o Flamengo hoje sobra. Mari Pereira, Fluminense e Flamengo, mais um Fla-Flu para a história. Mais um Fla-Flu para a história, num momento bem difícil do Fluminense, no sentido de início de temporada. Os resultados, eles não são os melhores e o desempenho muito distante do que ainda pode ser, né? Não dá nem para comparar desempenho com o Fluminense do ano passado, que também não foi um desempenho legal, porque mudou muita coisa. O Fluminense recebeu novos jogadores, ainda é o mesmo treinador, mas adaptando novas peças. O Fluminense ainda não tem Ganso, o Fluminense perdeu o Renato Augusto. Ele tentando fazer essa função de meio de campo com o Arias, que ainda é o jogador que mais desequilibra, o Lima voltando também. Então acho que o momento do Fluminense eu considero até pior do que do ano passado, muito por conta disso, de você ter que reformular uma estratégia com outros jogadores e ainda sem o seu principal atleta, que, né, tirando o Arias, mas o seu grande articulador ali, o Ganso. E o Flamengo do Filipe Luiz é cada vez mais ganhando um corpo muito difícil de ser batido. Curioso, né, Mari, que diante de todos esses problemas, o Mano tinha o Lima à disposição para o jogo contra o Vasco, mas ele prefere entrar sem o Lima. Eu acho que esse é o grande nó do Fluminense hoje e que respinga no caso do Arias. Eu acho que você perde o melhor Arias quando coloca ele nessa sacrifica ele, né? Campo, né? Sacrifica. Então é mais um problema para o Mano resolver. E lá naquele jogo ainda do Flamengo, na derrota com o Gabriel sendo a referência, ainda sem as ausências de lado de campo, né? Sem o Luiz Araújo, sem o Cebolinha, vinha ainda fora. O Gerson também não estava, o De La Cruz, era um meio de campo muito diferente, o Rascaeta entra só no segundo tempo.
Então era de fato um Flamengo muito mexido. Mas já que o Abel gosta dessas coisas, eu respondo sim, o Flamengo é favoritaço neste clássico. Eu também digo que sim. Vamos deixar sem Isso resposta. quer dizer que vai ganhar? Não, muitas vezes o favorito perde, mas que é favorito é. Favorito é 5 antes. vitórias seguidas o Flamengo agora, viu, Eugênio Leal? O Flamengo é favorito, indiscutivelmente, mostrou contra o Botafogo que está na ponta dos cascos, porque o Flamengo fez uma preparação para o jogo com o Botafogo, da Supercopa. A pré-temporada do Flamengo tinha ali um objetivo, tinha uma meta, que era chegar bem naquele jogo. E então ele mostrou que chegou bem, poupou titulares, né, jogou com o time reserva contra a Portuguesa e ainda assim goleou, que significa que os reservas que estavam na pré-temporada lá também estão trabalhados no mesmo nível dos titulares. E chega para enfrentar um Fluminense que está no processo contrário. O Fluminense ainda não está bem. Venceu o clássico com o Vasco, é verdade. Mostrou ali uma certa melhora, mas ainda não está no nível, e nem sei se vai chegar ao nível do Flamengo, a gente não sabe, talvez até ultrapasse em algum momento, mas não está no nível de desempenho que o Flamengo mostrou. Então, o Flamengo é favorito para o jogo, ganhar o jogo que vai dizer, né, o campo que vai dizer quando a bola rolar, mas imagino que esteja, além de ter um elenco melhor, esteja hoje mais preparado, mais pronto física, tática e tecnicamente. Por falar em elenco, entre esses reservas, que você falou que golearam a Portuguesa, ou entre aspas reservas, tinha Danilo, tinha Arrascaeta, tinha quem mais? Cebolinha, não tinha? Principalmente Danilo e Arrascaeta. Porque os titulares, teoricamente, né? O elenco do Flamengo é muito forte, mas eu estou colocando, os titulares foram os que jogaram contra o Botafogo. Sim, você tem razão. E nesse jogo agora, nenhum deles começou contra a Portuguesa. Então você vê certinho uma ideia de jogo muito semelhante, mas com outros jogadores. Sim. São jogadores diferentes. Alguns deles entraram no jogo contra o Botafogo no segundo tempo. O caso do Arrascaeta, do Luiz Araújo, né, que fez até um belo gol. Mas você pega de 1 a 11 ali, o Juninho, que é o reserva do Bruno Henrique hoje, mas é um time reserva, com o Danilo começando o jogo e tal, de zagueiro. E mesmo assim... O goleiro era o reserva também. Como diriam os antigos, do 1 ao 11. E até a boa notícia foi o Alan, que foi bem. O Alan, que até hoje não conseguiu jogar no Flamengo o futebol que se esperava dele, o futebol que ele mostrou no Atlético Mineiro. Nesse jogo aí, é claro que é um jogo contra a Portuguesa, mas ele teve participação em gols e teve uma atuação mais interessante. Vamos ver como vai ser o futuro. E os meninos, né? E os meninos incorporados ao time principal, o Alacian voltando a fazer gol, mostram que de repente o Flamengo também vai abrir mais espaço para a base nessa temporada. Porque tem times de reservas e times de reservas. O ideal é isso, né? É o time que mantém a ideia de jogo. A gente já viu outros times de reservas, desde o Banguzinho do Filipão lá no Grêmio, passando pelo Corinthians do Tite, quando eventualmente precisava ter reservas. A ideia de jogo se mantinha. Tele e Muricy. O Expressinho do São Paulo. Não era um catadão, entendeu? Não era só um time com nome sem grife. Era um time de jogo concatenado, era uma engrenagem que funcionava. Isso está rolando porque esses no Flamengo. Jogadores, né, eles vão entrar no time principal. Sim. Então eles têm que estar prontos para fazer exatamente o mesmo esquema do time principal. O tema que hoje tomou conta do noticiário, né, quando o assunto é Flamengo, que será o tema da nossa live de hoje aqui. Uma possível saída do Gerson. O Júlio Miguel Neto trouxe essa informação de que o Zenit da Rússia, que recentemente levou o Luiz Henrique, tem interesse em Gerson. Fez uma proposta de 28 milhões de euros. O Flamengo não confirma essa proposta, hein? Isso aí é bom ser falado. Mas a informação é de que o Zenit ofereceu 28 milhões de euros pelo Gerson, que foi rechaçada essa proposta. Não tem negócio, não tem conversa, né? Vocês lembram que o Boto falou? Que só vai vender jogador, só vai se desfazer de jogador que eles consideram um jogador fundamental no grupo se acontecer algo de outro mundo, né? Quem sair é porque não está nos planos, não é considerado um jogador que vá fazer parte do grupo do Felipe Luiz. A gente está vendo aí que o Lohan está sendo negociado, o Carlinhos já saiu,
e outros jogadores estão indo embora. Quem fica é porque o Felipe banca. E o Gerson, minha gente, ele hoje é, talvez, a grande liderança do time do Flamengo. É um dos principais jogadores da equipe do Flamengo já há algum tempo, principalmente depois que ele teve aquele problema de saúde, aquele problema renal, né, que ele voltou muito mais maduro, muito mais preparado, e ele está chegando no seu auge, porque o Gerson é um jogador de 27 anos, né? Se eu não estou enganado, 27 anos. Ou seja, o auge do Gerson ainda não chegou, ele está se aproximando dele. Está jogando muita bola. É um cara fundamental. E aí a pergunta para vocês é essa aqui, ó. E aí? 35 milhões de euros. O Flamengo falou que se chegar nesse valor, pode até abrir uma conversa, trocar uma ideia e tal. Eu gravei um vídeo hoje à tarde, e está aqui no canal Fala João Guilherme, dizendo que, na minha opinião, não é informação, é opinião, né? Eu deduzo que o Flamengo não venderá o Gerson neste momento, por uma série de fatores, pela declaração do Boto, que eu já citei aqui, pela liderança técnica, pela liderança no grupo que ele tem, também pelo fato do Flamengo ter aí o Super Mundial de Clubes, que é uma competição que o Flamengo quer chegar lá muito forte, e o Gerson é um dos pilares do time do Flamengo, então eu acho que o Flamengo não vai vender. Mas se chegar uma proposta dessa aí, 35 milhões de euros, venderia? É uma grana, hein? Se eu sou o Boto, o cara que está lá negociando, não venderia. É uma furada em termos de carreira, porque com a guerra Ucrânia e Rússia, a Rússia está sofrendo sanções, as equipes russas não estão participando de competições internacionais. Então não tem time russo na Champions League, não tem time russo na Conference League, na UEFA Europa League. Eles jogam só lá dentro e ficam fechados lá dentro. Então quem for para lá, como é o caso do Luiz Henrique, que agora há pouco saiu do Botafogo para lá, vai ficar escondido, cara. Vai ficar escondido. Ganhou muito dinheiro, com certeza, nessa negociação o Luiz Henrique, mas vai ficar escondido. O Gerson, além do Flamengo, né, da vitrine que é o Flamengo hoje, de vir aí um Super Mundial de Clubes, dele estar jogando muito bem, vale lembrar que o Gerson é jogador titular da seleção brasileira do Dorival Júnior nesse momento, hein? O Gerson é titular do Dorival. Então isso também tem que ser citado e tem que ser... Boa noite, vamos conversar aqui sobre muitas coisas, mas principalmente sobre a questão do Gerson. Acabei de botar uma enquete no ar. Você acredita na proposta do Zenit sobre o Gerson? A resposta é simples, sim ou não? Eu vou botar primeiro aqui os dois primeiros. Superchats, o primeiro do Roger Queiroz. Obrigado, Roger, não escreveu nada. E o segundo do Sérgio Batista. O pai do Gerson só avisa o bolso, infelizmente. Pois é. A história toda do Gerson, ela é plantada, criada por um cara chamado Marcão, que é o pai do Gerson. O pai do Gerson simplesmente resolveu ir ao podcast do Júlio Miguel Neto, que é um youtuber que cobre o Flamengo, e começou com essa história toda. Primeiro dizendo que o filho não era invendável, que o filho está no melhor momento e que por isso seria normal surgirem propostas no exterior. Gente, vamos falar com todas as letras. O pai do Gerson é empresário do Gerson. Ele ganha dinheiro quando o filho é negociado. Não podemos nos esquecer que foi ele quem provocou, foi ele, senhor Marcão, quem provocou a saída do Gerson para o Olympique do São Paulo. Eu me lembro muito bem, o Gerson não queria sair. O Gerson estava muito bem no Flamengo, estava satisfeito no Flamengo, e não queria sair, pois o Marcão tantas fez que acabou conseguindo vender o Gerson para o Olympique. Claro que com a anuência dos dirigentes da época, senhor Marcos Braz, seu Landim, seu Bruno Spindel, que cresceram os olhos com a proposta, não me engano se era 20 milhões de euros, eu acho que era, e simplesmente deixaram o Gerson ir. Foi uma besteira, foi uma burrice inominável. Tão grande que depois
Quando o Flamengo vende o João Gomes, o Flamengo vai fazer o quê? Vai buscar o Gerson de novo. Vai buscar o Gerson de novo. O filme está se repetindo. O filme está se repetindo. O Marcão quer que o Gerson seja negociado porque ele vai ganhar uma bela grana como empresário. O Gerson não quer sair do Flamengo. O Gerson está super satisfeito no Flamengo. O Flamengo é o time de coração do Gerson. O Gerson vive o melhor momento da carreira dele inteira nesse momento no Flamengo. É capitão do time. Assumiu a faixa por completo. O que o Gerson vai fazer no Zenit, se esconder no Zenit? Mais do que isso, qual o sentido do Flamengo ainda discutir alguma coisa com o Zenit, depois de ter sido sacaneado pelo Zenit, temporada após temporada, janela após janela? O Zenit fez o Marcos Braz e o Bruno Spindel de palhaços em pelo menos 3 janelas, em que o Flamengo dizia que queria o Claudinho, o Marcos Braz deixava vazar que o negócio estava quase certo, o Flamengo chegava à pedida do Zenit, e aí o Zenit botava novas dificuldades. Aumentava o preço, exigia pagamento à vista, e depois, mesmo que o Flamengo aceitasse tudo, o Zenit dizia não, e renovava o contrato do Claudinho. Isso foram em pelo menos 3, talvez 4 janelas. Então, se existe um clube com o qual o Flamengo deveria se recusar a negociar, é o Zenit. Eu não sei porquê, mas a sensação que eu tenho é que a turma do Zenit odeia o Flamengo. Ela só quer sacanear o Flamengo. Esse Wendel, que foi contratado agora pelo Botafogo, o Flamengo tentou inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E o Zenit não vendeu. Vende agora para o Botafogo e ainda diz que vai vir buscar o Gerson para o lugar do Wendel. Porra, falando sério, se o Flamengo aceitar qualquer tipo de negociação com o Zenit, esse Zé Boto e o BAP estarão assinando diplomas de idiotas. Vou repetir. Se o Flamengo aceitar qualquer tipo de negociação com o Zenit, que já sacaneou o Flamengo janelas após janelas, o BAP e o Zé Boto estarão assinando diplomas de idiota. Vai para o Rio de Janeiro, começando a nossa sequência maravilhosa de clássicos. Olá. O chururu do final de semana, Sururu certo? Sururu de Noronha. Esse mesmo. Com Fla-Flu pra gente começar, Pedro. E rima, hein? Sururu, Fla-Flu. Tudo bem? Um beijo aí, Mari, novamente. Abraço, Bruno, Mar, Jailson, todo mundo que tá com a gente nesse Sport Center. Pois é, vamos ter aí esse confronto no fim de semana, né? Amanhã, 16h30, aqui mesmo no Maracanã. É um confronto que sempre abala bastante, né? Chama muita atenção. Fla-Flu é realmente um clássico que impacta muita gente. Vai ser o primeiro clássico do Flamengo no Campeonato Carioca. O Fluminense já enfrentou os outros adversários, agora pega o Flamengo e vem embalado aí depois de uma vitória de virada sobre o Vasco na última quarta-feira lá em Brasília. Precisava demais da vitória e conseguiu, porque chegou aos 10 pontos, está ali na 8ª posição, mas ainda vai brigar para se classificar entre os 4 primeiros e avançar às semifinais da competição. O Fluminense conta muito, que é o mandante da partida, o Fluminense, né? Conta muito com o Cano, que vive uma excelente fase, renovou até o contrato, agora vai até o fim de 2026. Ano passado foi muito mal, teve dificuldades ali na parte física, 7 gols apenas, e agora só em 2025 já fez 4 em 5 jogos. E a vítima preferida dele com a camisa tricolor é o Flamengo, 7 gols, então conta muito com o Cano. O volante Hércules ia até conceder uma entrevista coletiva hoje pela manhã no CT do Fluminense, mas de acordo com a assessoria pediu para não falar, porque está muito concentrado para esse jogo de amanhã, esse clássico, então dá a dimensão dessa partida, essa importância. Do lado do Flamengo, o Flamengo também vem muito embalado, campeão da Supercopa, 5-0 sobre a Portuguesa com um time alternativo, reserva durante a semana, tem 13 pontos, segundo lugar aqui na Taça Guanabara, então o Flamengo também vem muito empolgado para esse Fla-Flu. Não vai ter o De La Cruz, controle de carga, então
Everton Araújo, Alan, quem sabe o que vai fazer o Felipe Luiz ali no meio de campo. Ele costuma manter muito segredo ali das suas ações para essa partida, mas o Flamengo de fato está muito empolgado, porque é o único time que venceu o Felipe Luiz no comando profissional em 20 partidas, foi o Fluminense no ano passado pelo Campeonato Brasileiro. Para encerrar, Mari e Bruno, amanhã vão se completar 6 anos da tragédia no Ninho do Urubu. O Flamengo prepara aí uma homenagem no Maracanã, no pet da camisa ali, na camisa vai ter um pet de nossos 10 em relação aos 10 garotos que morreram na tragédia do Ninho do Urubu. Pela manhã, no Ninho do Urubu, vai ter um culto ecumênico ali com as famílias, a diretoria vai ser fechado, mas em celebração os garotos, a memória dos garotos, há uma capela lá, em homenagem aos garotos, as famílias que quando completou 1 ano não puderam entrar no Ninho do Urubu. Houve toda essa polêmica, mas amanhã eles vão entrar e vão celebrar aí a memória desses garotos, os nossos 10, como chama o Flamengo, e vai ter uma homenagem no telão também do Maracanã. Pois é, pessoal, se você quer conhecer alguém, coloque dinheiro na jogada que vocês vão conhecer realmente quem é a pessoa, né? Aí, depois de todas essas negociações, depois de todas essas investidas do Zenit, o pai do Gerson, juntamente com seus empresários, vieram a público aí cobrar o Flamengo a público, né? Uma conversa que era interna. O pai do Gerson veio a público aí cobrar o Flamengo por valorização do seu filho, né? Veio pedir aumento salarial, aumento de luvas, aumento de tudo aí para o seu filho. Lógico, o Gerson é um cara fundamental no esquema tático do Flamengo. O Gerson é um cara, né, crucial hoje para o time do Flamengo. Mas é aquilo, né? O cara tá jogando no maior clube da América Latina, um dos maiores clubes do mundo, né? Embora o Zenit chegue com oferta milionária, embora o Zenit chegue com o pé na porta mesmo, atrás de contratar o jogador, né? Segundo informações aí, o salário dele meio que triplica, né? Lembrando que hoje o Gerson ganha média de 1.200.000, mais ou menos, nessa casa, né? Vai receber 600 mil euros, segundo as informações, quase um pouco mais de 3 milhões de reais por mês. E o Flamengo e o pai do Gerson, juntamente com os seus empresários, né? Seus agentes, pediram aí uma compensação financeira, uma valorização financeira salarial, né? Mas o que tá pegando mesmo é que o pai foi a público aí cobrar o time do Flamengo. Mas e aí? Vocês venderiam o Gerson hoje ou não? O que vocês acham a respeito sobre isso? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, comente aqui embaixo. Ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.